E o que dói é que aqueles que erraram são aqueles que de fato a gente imaginava que errariam. No começo do ano, nós aqui do Varanda Futebol Debate, a gente já pedia a saída do João Paulo. A gente já não queria mais o Felipe Jonathan. E é isso. Na hora do vamos ver, são eles que entregam. É a mesma coisa que vai acontecer agora, né? Existe toda essa pressão em cima do João Paulo. Eu pago pra ver que o João Paulo vai sair do Santos. A minha pergunta pra você, tem clima? A gente já vai entrar, gente, daqui a pouquinho, nas contratações. O Santos que desistiu do Rossi, o Santos que está bem encaminhado com o atacante Maceió e o Santos que negocia com o Patrick do Atlético Mineiro. A gente já vai entrar nesse assunto. Mas até para que a gente feche a final do Campeonato Paulista, porque o Zupo está participando pela primeira vez depois da derrota do Santos. Zupo, você acredita que acabou o ciclo do João Paulo e também do Felipe Jonathan? E não só acabou o ciclo, mas você entende que o Santos vai mudar nessas posições? Que o Brazão será o titular ou que vem um outro goleiro? Que o Felipe Jonathan não joga mais com a camisa do Santos? Você, de fato, entende que acabou e acredita que isso será efetivado? Olha, Marcão, vou começar pelo João Paulo. Eu, como ex-atleta, como ex-goleiro, eu fico um pouco chateado em relação ao João Paulo. Porque o que se passa na cabeça dele hoje, ou passava após o rebaixamento, passou na minha há anos atrás. Porque eu acho que um jogador que realmente diz que tem o carinho que tem, fez o que fez pra ficar e tudo mais, eu acho que seria legal ver ele campeão com a camisa do Santos. Eu torci muito pra isso. Isso do meu lado, ex-atleta, ex-goleiro. Porém, pra mim se encerrou o ciclo. Por quê? Não vou entrar nem no mérito se ele é bom ou se ele é ruim. Ele tá muito marcado. O jogo do rebaixamento marcou muito ele. Ele oscilou o Campeonato Paulista inteiro. Ele foi melhorar o seu rendimento ali no mata-mata, quando ele faz um belo jogo contra a Portuguesa. Contra o Bragantino ele não foi tão exigido. E o primeiro jogo da final ele vai bem. Ele vai bem. Só que aí chega esse momento decisivo e eu vou falar uma coisa. Futebol é cruel porque goleiro vive de milagre. Goleiro vive de jogos grandes. Você pode falar o que for do Cássio. Quando o Corinthians precisou do Cássio, o Cássio salvou. É outra prateleira. O Palmeiras precisava do Everton na final. Outra prateleira. E o que o Everton fez? É porque são jogadores de um nível totalmente diferente. Exato. Não há, quando eu digo aqui, você é prova disso, quando eu falo, gente, não coloquem João Paulo na mesma linha do Cássio. Isso é um desrespeito pro Cássio. Eu tô falando isso há anos aqui. Né? Tem cara que, semana passada você tava aqui, você é prova viva. Teve um varandeiro que veio me perguntar, Marcão, você ainda acha que o João Paulo é pior que o Everton? Quase que eu tive um treco aqui, pô. Você lembra dessa pergunta? Lembro, lógico que lembro. Pô, não dá, gente. É uma falta de respeito com o Everton. Um goleiro disciplinado, atento, ligado, bom em todos os fundamentos, reposição, saída de gol, perfeito embaixo das traves, no mano a mano. Você comparar com o João Paulo, que é um goleiro incompleto. Entende? Então, assim, é desrespeitoso com o Everton. É desrespeitoso com o Cássio você comparar o João Paulo a eles. Então, por que esses caras crescem em jogo? Porque eles são grandes. Porque eles são ótimos goleiros. E por que o João Paulo, na hora do vamos ver, entrega? Porque ele é um goleiro fraco, pô. Então isso pra mim é muito evidente, viu, meu caro Zupo? Agora, a minha pergunta é o seguinte: até quando que nós vamos ter paciência com o João Paulo? Até quando a gente vai ver o João Paulo utilizando o Santos como cobaia pra treinar? Porque o Santos virou cobaia do João Paulo. O Santos virou cobaia do João Paulo. A gente tá o tempo todo lá. A gente tá preparando o João Paulo pra alguém, não? Marcão, é uma situação complicada, mas que nem você falou, o Everton e o Cássio são goleiros nota 9, 8, 9. Exato. O João Paulo já coloca ali um 6,5, 7. E acho que assim, jogo grande, às vezes o goleiro aparece. Eu posso citar diversos exemplos. Rogério Ceni contra o Liverpool. São Paulo precisava do Rogério. Rogério salvou. Quer o Marcelo Groi no Grêmio? Você tá comparando, Zupo, e é legal essa comparação, mas você tá comparando com os gigantes, cara. Não, sim, mas... O João Paulo, a gente tem que comparar o João Paulo... o João Paulo tem que ser comparado com o Júlio César do Corinthians. O João Paulo tem que ser comparado com goleiros nota 5, entendeu? Bom, o Rogério Ceni era gigante. Não, sim, Marco, mas assim, eu quero dizer o quê?
Pro pessoal entender que, assim, goleiro, ele vai viver do jogo grande. Porque, assim, às vezes o goleiro, ele sempre parece instável. Que nem o exemplo do Grohe, ele vivia essa oscilação. Sim. Até eu chegar aquele jogo do mata-mata da Libertadores, de 2017, ele fechar o gol. Ele provar, meu nome é Marcelo Grohe e eu vou ser ídolo aqui no Grêmio. Então, assim, repito, o goleiro vive de jogo grande e jogo grande o João Paulo não tá aparecendo. Que jeito eu vou ficar defendendo? Pra você que é fã do João Paulo, põe uma coisa na sua cabeça, eu te dou um desafio. Assiste todos os gols que o Santos tomou em 2023 em 2024. Se você chegar aqui pra mim e falar, ele salvou o Santos em 2023, era pra ter caído 10 rodadas antes, eu ainda vou dar crédito. Mas se você chegar e você vai ver que a gente tá colocando o João Paulo num patamar muito maior do que ele é. Repito, eu, Gabriel, não acho ele ruim. Só que ele não é um goleiro gigantesco como vocês acham que ele é. Me desculpa pra quem gosta do João Paulo, mas nunca cresceu em jogo grande. A gente precisava dele contra o Fortaleza, ele recuou pra dentro do gol. Deportivo Táchira, Atlético Paranaense... Pode pegar jogo grande, o Santos perdeu pra todo mundo. Exato. Deportivo Táchira em casa, Atlético Paranaense na Copa do Brasil, depois perdemos para o... foi o Banfield na Sul-Americana? Enfim, New Old Boys. A gente perde pra todo mundo. Esse goleiro era um goleiro fracassado, a gente perdeu tudo com ele. Tudo com ele. Em bolas defensáveis. Entendeu? Então, gente, o torcedor do Santos, que entende que o João Paulo é o goleiro certo para o Santos, é responsável pelo momento atual do clube. E se não subir, será responsável também. O torcedor do Santos, que continua achando que o João Paulo é goleiro para o time, é responsável pelo momento atual do clube, é responsável se o Santos não subir para a primeira divisão. Porque é muito fácil. São 4 anos a gente vendo esse cara. São 4 anos a gente vendo esse cara no gol do Santos. Não tô falando de 1 ano. Tô falando de 2. Tô falando há 4 anos que a gente tá aguentando esse cara. Há 4 anos, a gente continua falando que o João Paulo vai melhorar. Que ele vai começar a sair do gol. Trouxeram agora um preparador de goleiros, que é o Oscar Rodrigues, que é belíssimo preparador. Não resolve, porque ele é ruim. Não resolve, ele é ruim. Há 4 anos aqui a gente fala que o João Paulo tem que pegar pênalti. Ele não pega, ele é ruim. Há 4 anos a gente fala que ele não tem visão de jogo, que ele não tem leitura de jogo. Vou falar uma coisa pra você, Zupô. Aquele mesmo gol do Palmeiras, se fosse do outro lado, o Everton estaria abafando o atacante do Santos? Segundo gol do Palmeiras. O segundo que foi do Aníbal, gol, né? Que o Flaco Lopes cabeceia e o Aníbal na pequena área. E o João Paulo fincado no gol. O Everton ali, quando o Aníbal recebe aquela bola, o Everton já teria saído do gol. O Everton abafaria aquela bola do Aníbal Moreno. O Everton teria uma leitura mais rápida. Ele tem essa leitura. Total. Eu acho que até a questão do primeiro gol, ali é o que eu falei. Ou o João Paulo fica no gol e orienta o Felipe Jonathan a chutar pra lateral. Ou o João Paulo vai em direção à bola e disputa a bola com todo mundo. Sai gritando e põe medo. O goleiro tem que impor medo, cara. O Gé falou aqui, na segunda quicada da bola, o Everton já chega na voadora. O Everton, quando sai o cruzamento, quando o Flaco Lopes cabeceia, se o Everton tá no gol do Santos, ele já estaria no Aníbal Moreno. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Ele poderia ter feito o pênalti ali, mas ele teria feito a leitura do lance, cara. Teria feito a leitura do lance. O nosso goleiro é ruim. O nosso goleiro é fraco. Para não falar outra coisa. E você me falou também do Felipe Jonathan, né? Felipe Jonathan, olha, eu falo que é o jogador mais difícil de comentar. Porque assim, o que me irrita num jogador não é quando ele é ruim. Porque quando o cara sabe que é ruim, ele não inventa, ele tenta se entregar. Um exemplo, Messias, limitado, mas tenta. O Braga, que é amigão do Mr. Jersey, era horrível, horroroso. Não deveria ter ficado tanto tempo no Santos, mas tentava alguma coisa. Mas quando o jogador sabe jogar, que nem o Felipe Jonathan, que é bom tecnicamente e é apático dentro do campo, me irrita numa forma gigantesca. Ele, que nem uma Maria Mole, e não é a primeira vez que ele vai que nem Maria Mole em dividida. Você lembra na Copa do Brasil contra o Corinthians no 4-0? No último gol do Corinthians, que ele foi
Foi com o pezinho mole pra dividir a bola com o próprio Juliano, que hoje tá no Santos. Aí depois quis arranjar treta. Sabe, o que me irrita no Felipe Jonathan é isso, é ser apático. O Felipe Jonathan... Esse não dá mais, né, Ju? Exatamente. Esse aí não dá mais, faz tempo. O Felipe Jonathan, a gente falava aqui sobre isso, né? Que independente de ele ter jogado 2, 3 partidas boas, a gente não mudava a nossa opinião. Exato. E o mesmo eu disse sobre o João Paulo. Muita gente me pressionando aqui todo dia, né? Sim. Muita gente me pressionando. Fala agora, Marcão. Eu falava, olha, eu mantenho minha opinião sobre o João Paulo. Pra mim não é goleiro pro Santos. E o mesmo eu dizia sobre o Felipe Jonathan. Eu não analiso o futebol por conta de um jogo, diferente de blogueiro e diferente de torcedor emocional. Entendeu? Eu analiso o futebol indo pros jogos, transmitindo jogos. E a gente conhece outros goleiros, outros laterais. Sobre o Felipe Jonathan, ele é bom tecnicamente, mas ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Eu não vou chegar aqui ao ponto de falar que o Felipe Jonathan é grosso, que ele é caneludo, que ele não serve pra jogar num time pequeno. Não. Não, ele tem potencial. Mas ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Tem uma marra danada, né? Então, não dá mais. O ciclo do Felipe Jonathan acabou. É a mesma coisa do João Paulo. O João Paulo não é um goleiro horroroso, que não vai jogar em lugar nenhum, não. Que ele pode jogar no Grêmio, pode jogar no Botafogo, pode jogar no Atlético Mineiro. Eu só acho o seguinte, se ele errar 20% do que ele errou no Santos, ele não fica um ano nesses clubes. Concordo. Se ele for pro Flamengo, ele não fica um ano no Flamengo. Se ele errar o que erra no Santos, ninguém tem a paciência que o torcedor santista tem. Ninguém. Agora, deixa ele tentar ser feliz. Pode ser feliz. Bruno Henrique foi pra lá, foi feliz. Deixa o João Paulo... Tem hora, meu amigo. Se você tá com uma mulher que não tá legal, libera ela, cara. Libera. É bom pra ela, é bom pra você, né? É isso. Você vai ser infeliz a vida toda ou não? Você vai ter que se manter casado a vida toda sendo infeliz? Segue a vida, né? Segue a vida. Sua mulher vai ter uma outra pessoa, você vai ter uma outra pessoa e é assim que a vida segue. Então que o João Paulo seja feliz em outro lugar. Que o Felipe Jonathan seja feliz em outro lugar. No Santos não dá mais. Não mesmo, Marcão. Inclusive estava sendo debatido a renovação dele. Eu até analiso de duas formas. A forma de torcedor nem renova, aceita qualquer coisa de compensação financeira e libera ele. Como você falou, seja feliz, mas não no Santos, porque não deu. Felipe Jonathan jogou bola bem mesmo, regular, 2019 e nem como lateral foi. Foi mais como ala. Então faz 5 anos que ele engana. Exatamente. Faz 4 anos que ele engana. E a gente tá vivendo... É a mesma coisa do goleiro. A gente tá vivendo do João Paulo em 2021, é isso? Quando 2020, que fala 2021, que ele salvou? Foi 2021 que ele salvou o Santos? 21. Porque toda hora o João Paulo salvou o Santos em um ano. É 2021. Isso. A gente tá vivendo do João Paulo em 2021. Só que nós estamos em 2024. O Felipe Jonathan jogou bola em 2019. Nós estamos em 2024. Então acabou. Eu não vou avaliar o Felipe Jonathan de 5 anos atrás, nem o João Paulo de 4 anos atrás. É isso, Zopô. A gente precisa olhar pra frente. Sim. Se você tá numa empresa, meu amigo varandeiro, e você em algum momento foi o melhor vendedor da sua empresa, mas há 3 anos você não vende, tu tá na rua, bicho. Tu tá fora. Se você chegar pro teu chefe e falar, não, mas olha, há 3 anos atrás eu fui o melhor vendedor. Ele vai olhar pra tua cara e falar, passa no RH. 3 anos atrás, passa no RH. Isso existe, cara. 3 anos, 4 anos atrás a gente tá falando do jogador. Faz o teste aí, para de vender. Para de fazer o que você faz bem. E quando alguém te cobrar, você vai falar, mas olha, vou te mostrar os números aqui, hein? Há 2 anos atrás eu era fera nisso, hein? Há 3 anos eu era o melhor da empresa. Ganhei até um troféu aqui. Você tá na rua. Você tá na rua. Só parar com isso, né, Zopô? Exatamente. Eu não sei que o torcedor santista tem tanta idolatria por jogadores que não ganharam nada. Não ganharam nada. Repito, você que é fã do João Paulo, pensa racional, analisa. Coloca o Santos acima do seu fanatismo por jogador. É Santos Futebol Clube, não é João Paulo Futebol Clube. Eu já falei aqui diversas vezes, nada contra o goleiro, não, no meu caso, eu já acho ele até bom, só que não é um goleiro decisivo. Goleiro em final cresce.
Já falei, quer um exemplo do jogador do Santos que em final crescia? O Vanderlei, quando precisou dele na final do Paulistão 2016, fechou o gol. Pegou pênalti contra o Palmeiras na semifinal. Pegou 2. Pega o Fábio Costa na final contra o Corinthians em 2002. O que ele pegou? Quer um goleiro menos badalado? O que o Mauro pegou na fase decisiva do Brasileirão de 2004? 2010, 2011, o que o Rafael pegou quando o Santos precisou dele? Então é isso, cara. Eu acho que assim, goleiro vive de jogo grande. E você ficar idolatrando um cara que não ganhou nada. O João Paulo tem um título no profissional do Santos. Como terceiro goleiro ainda. Como terceiro goleiro? Ganhou o Paulistão de 2016, era o terceiro goleiro. Se ele fosse, o primeiro é o Vladimir. Não, o primeiro o Vanderlei, o segundo o Vladimir. É isso. Veja, em termos de importância, o Vladimir é melhor que o João Paulo. O Vladimir foi campeão paulista. O João Paulo não ganhou nada. O Vladimir é mais goleiro do que o João Paulo. Na história do Santos, o Vladimir é mais goleiro que o João Paulo. No ranking de goleiros do Santos, o João Paulo está atrás do Vladimir. O Vladimir foi campeão paulista defendendo pênaltis. O João Paulo não ganhou nada no Santos. Pelo contrário, tem a marca do rebaixamento, tem a marca de eliminações na Libertadores da América na primeira fase, eliminações precoces na Sul-Americana, vexames em campeonatos paulistas. Todas essas marcas são do João Paulo. O Vladimir na história do Santos. Alô, João Paulete, isso aqui é pra você. Atenção, o Vladimir na história do Santos é mais importante que o goleiro que você idolatra, que o João Paulo. O João Paulo não chega perto do Vladimir. O João Paulo não chega perto do goleiro Vladimir em termos de história do Santos. Repito, o João Paulo, o único título dele foi como terceiro goleiro, é isso? Isso, em 2016. Ele era o terceiro goleiro do Paulistão. O primeiro era o Vanderlei. E o segundo era o Vladimir. E depois era ele, na época. Não, é isso. É isso.